Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Muito bem, gente. Falando ainda de operações com números naturais, hoje é o dia da divisão. Vamos lá? Divisão com números naturais. A gente começa resolvendo um problema, tudo bem? Melhor forma de estudar, resolver problemas. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Então, a escola divide igualmente os alunos em todas as salas. São 9 salas do sexto ano e 243 alunos. Bom, o que eu preciso fazer? Uma divisão. Então, nós vamos resolver esse problema dividindo 243 por 9. Vou dividir os 243 alunos em 9 classes, ok? Com um número igual de alunos por classe. Bom, dividimos. Vamos direto para o algoritmo padrão, tá? Fazer a divisão 243 dividido por 9. Montamos, armamos a operação e fazemos. Eu vou pedir ajuda para a nossa tabelinha da multiplicação. Lembram da tabelinha da multiplicação? Nós fizemos essa tabela na última videoaula, que foi de multiplicação. Eu falei que era para vocês utilizarem para tabuada, né? Então vamos lá. 243 dividido por 9, né? Então eu tento dividir 2 por 9, não dá, 2 é menor, então 24 por 9, 24 é maior que 9. Beleza. Então 9 cabe em 24 quantas vezes? Ou então, que número que vezes 9 dá 24? Ó, posso vir aqui, ó. Então vamos lá, ó. Os múltiplos de 9 estão aqui. 9, 18, 27, opa, 27 passou de 24. Então, vamos ficar com 18. 9 vezes 2, ok? 2 vezes 9, 18. Para 24, né? 24 menos 18, sobra 6. Descemos aqui o próximo algarismo. 63 agora dividido por 9. 63. Então, continuando aqui a olhar os múltiplos de 9, 27, 36, 45, 54. Olha, exatamente 63, que é o 9 vezes quanto? Vezes 7. 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Pronto. Fizemos a nossa divisão, certo? Turma, os alunos sempre me perguntam o que é mais fácil utilizar, o método longo ou o método curto. Então, provavelmente vocês já viram esse conceito do método longo e método curto com a professora do ano passado, né? A professora do quinto ano. Eu utilizei agora o método longo, onde eu faço a multiplicação, 2 vezes 9, 18. Eu escrevo 18 e faço a subtração, 24 menos 18. Bom, eu poderia utilizar o método curto, eu ganho um pouco de tempo, só que parte do cálculo, ó, é mental, a subtração é mental. Então eu posso pensar assim, ó, eu estou dividindo 24 por 9, então tá, 2 vezes 9, 18, 18 para 24, eu vou pensar assim, faltam 6. Desço aqui o próximo algarismo, 63, 7 vezes 9, 63. Então, para 63 não falta nada e eu acabei a conta. Ou seja, é mais simples, a gente escreve menos, mas parte do cálculo é mental, tá? Qual é melhor? A que você achar mais fácil, ok? Então, fizemos a divisão. 243 dividido por 9 dá 27 e não sobra nada. Bom, turma, é bom a gente nomear as coisas por aqui, tá? Então, veja, o número que é dividido, o 243, é chamado dividendo, tá? Vamos tentar lembrar isso. O número que é dividido é o dividendo. Aquele que divide é o divisor. O resultado dessa divisão, 27, é o quociente. E o resto é o que sobra. Nesse caso, o resto é zero, não sobrou nada. Certo? Guardem esses nomes, isso é importante. Como o resto da divisão é igual a zero, a divisão é exata. Então,
Em cada classe há 27 alunos. Resolvemos esse problema. Próximo problema. Mais um problema. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? 183 livros distribuídos, olha só a ideia do problema, né? Divididos em 12 caixas. Como que eu resolvo? Fazendo uma divisão. Então vamos lá, resolvemos o problema dividindo 183 dividido por 12, tá? Já fui direto ao ponto aqui, 183 dividido por 12 dá 15 e sobram 3 livros. Essa divisão não é exata, tem um resto aqui, 3 livros. Então o que eu descobri? Como o resto é igual a 3, a divisão não é exata, tá? Isso é importante a gente falar, porque o resto indica se a divisão é exata ou não. Resto zero, a divisão é exata. Resto diferente de zero, ela não é exata. Nesse caso, o resto é 3. Portanto, em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte. Problema resolvido. E nas duas situações, no primeiro que a divisão era exata, no segundo que a divisão não era exata, nós trabalhamos com a ideia de dividir em partes iguais. Dividir uma quantidade em partes iguais. Esse é o conceito da divisão. E a relação fundamental, repara que quando nós dividimos, olha um exemplo aqui. Quando eu divido 48 por 3, 48 dividido por 3 dá 16, não sobra nada, essa divisão é exata, ok? 48 dividido por 3 dá 16. Muito bem. Então, se eu fizer o contrário, 16 vezes 3, eu volto no 48. 48 dividido por 3 dá 16. E 16 vezes 3 dá 48. Olha aqui, ó. 3, que é o divisor, vezes 16, que é o quociente, mais 0. 0 é o resto, não é? Então, 3 vezes 16 dá 48. Eu volto no dividendo. Outro exemplo, 50 dividido por 3 vai dar 16 também e sobram 2. Essa divisão não é exata. Então, fazendo o contrário, 3 vezes 16 mais 2, que é o resto, eu volto no 50. O que quer dizer isso? Né? Por isso que nós dizemos que a divisão e a multiplicação são operações inversas. Essa igualdade é chamada relação fundamental da divisão. Considere o seguinte exemplo. Numa divisão não exata, o divisor é 7, o quociente é 13 e o resto é 5. Determinar o dividendo, que é n. Quem é n? Aqui nós já temos a resposta. Como que eu descubro? Aplicando a relação fundamental da divisão, certo? Aplicamos a relação fundamental da divisão. Como? Multiplicando divisor vezes quociente mais o resto. 7 vezes 13, 91. 91 mais 5, 96. Então, o dividendo é 96. O dividendo procurado é igual a 96. Propriedades. Simples para a gente fechar isso. Propriedades da divisão. Quando o divisor for 0. Observem, 5 dividido por 0. 5 coisas dividido para 0 pessoas. Aí eu me pergunto, que número que vezes 0 dá 5? Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, não existe número que multiplicado por 0 dê 5. Logo, não existe divisão por 0. Gente, isso daqui não existe. Não existe divisão por 0.
Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Em casos como esse, a divisão não é exata. Nós já vimos isso, né? Então nós temos casos que a divisão não é exata, certo? Primeira propriedade, não existe divisão por zero. Segunda propriedade, nem toda divisão é exata. Muito bem, como que eu sei que ela não é exata? Porque tem um resto. E quando o dividendo for zero? É possível dividir 0 por 5? Qual é o número que multiplicado por 5 dá zero? É o próprio zero. 0 vezes 5. Certo? Então, quando o dividendo é igual a zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente vai ser sempre zero. Simples assim. Quando o dividendo for zero, o quociente vai ser sempre zero. E por último, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Como assim? Ora, se eu divido 4 por 4, quanto que dá isso? 1. 1 vezes 4, 4. Então, qualquer número dividido por ele mesmo, o quociente sempre será igual a 1. Perfeito? É isso, turma. Por hoje é isso. Falamos da divisão. Se eu passei muito rápido por algum slide, voltem, assistam de novo quantas vezes for preciso e façam as atividades, tá certo? Bons estudos, gente. Até a próxima aula.